E aí pessoal, tudo bom? Marcelo, Geopolítica e Operação Retomada na área, voltando nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Vamos agora falar sobre o depoimento do presidente Donald Trump na tarde de hoje, né? O presidente Donald Trump disse que o sistema eleitoral dos Estados Unidos está sob assalto e cerco coordenado. Esse é o título do nosso áudio e a matéria saiu no Epoch Times sobre o pronunciamento do presidente na tarde de hoje, que segundo o presidente diz que era o seu discurso mais importante enquanto está no cargo. O presidente Donald Trump afirmou na quarta-feira que ganhou a eleição de 2020 e disse que o sistema eleitoral dos Estados Unidos está sob cerco. Trump, falando em um vídeo da Casa Branca que ele divulgou nas redes sociais, disse que seu trabalho como presidente é defender as leis e a Constituição dos Estados Unidos e que está determinado a proteger o sistema eleitoral que ele disse ser mal coordenado, assaltado e cercado. Trump acusou os democratas de implementar um esquema de votação em massa para roubar a eleição e delineou aspectos da eleição de 3 de novembro que ele vê como suspeitos ou fraudulentos. Usando a pandemia como pretexto, disse ele, as autoridades e juízes democratas mudaram drasticamente os procedimentos eleitorais nos meses e semanas que antecederam a eleição, em aparente violação da Constituição. Juízes em vários estados decidiram que as mudanças provavelmente violaram a Constituição, incluindo os estados de Minnesota e na Pensilvânia. Os secretários de estados nesses dois estados foram obrigados a separar as cédulas que chegaram atrasadas enquanto os casos eram decididos. Trump disse que sua campanha encontrou muitos eleitores na Pensilvânia que receberam 2 cédulas pelo correio, enquanto outros receberam cédulas para as quais nunca se candidataram. Os trabalhadores eleitorais contam os votos na Filadélfia em 4 de novembro. Funcionários em vários estados enviaram cédulas pelo correio para cada eleitor ou formulários de solicitação de voto ausente para todos os eleitores que Trump chamou de expansão colossal da votação pelo correio. As listas de eleitores em todo o país incluem pessoas mortas, pessoas que se mudaram e não cidadãos. Vários processos judiciais importantes de organizações sem fins lucrativos levaram ao expurgo de centenas de milhares dessas pessoas. A situação é vista por dezenas de condados com mais eleitores registrados nas listas do que cidadãos em idade de votar, incluindo 67 condados em Michigan, disse Trump. Trump apontou picos em estados de batalha para Biden no início de 4 de novembro, incluindo Michigan e Wisconsin, que especialistas em dados disseram serem anômalos e merecem uma revisão. Trump tinha fortes lideranças nos estados antes dos picos. É aquele ponto em que a doutora Sidney Powell chama de anomalia estatística, né? Vocês lembram dela dizendo isso, que o Biden, os números do Biden são anomalias estatísticas, não é? Ele também citou a Dominion Voting Systems, que os funcionários do Texas rejeitaram devido a preocupações com segurança e fraude potencial. No condado de Antrim, Michigan, por exemplo, um condado inicialmente relatou uma vitória para Biden, mas depois reconheceu que 6.000 votos foram colocados erroneamente na coluna de Biden, transferindo o condado para Trump. Dominion contestou as alegações envolvendo as suas máquinas. Em uma declaração em seu site que atualiza regularmente, a Dominion chamou de falsas as afirmações sobre troca de votos e problemas de software.
O presidente também observou que milhares de cédulas não contadas foram descobertas na Geórgia durante uma auditoria manual, a maioria das quais eram para ele, e o fato de os observadores eleitorais republicanos terem sido impedidos de entrar nos prédios ou colocados em locais tão distantes que não puderam observar adequadamente a contagem de votos. Declarações de trabalhadores eleitorais e observadores atestando fraude são parte de processos judiciais movidos pela campanha de Trump ou outros em estados como Michigan e Wisconsin. Tudo isso são evidências, disse Trump, acrescentando que irregularidades chocantes, abusos e fraudes foram descobertos nas últimas semanas. Se o nível de fraude ocorreu como ele acredita, Trump não acredita que o candidato democrata à presidência, Joe Biden, possa se tornar presidente. Se for esse o caso, os resultados dos estados decisivos individuais devem ser anulados imediatamente, disse ele. Trump observou que foi advertido por muitos antes da eleição para não declarar vitória prematura, enquanto Biden mal fazia campanha, passando meses em seu porão depois que a pandemia de Covid-19 foi declarada e sequências consecutivas de dias fora da campanha nas semanas anteriores a novembro, ou 3 de novembro. Na verdade, eles estavam agindo como se já soubessem qual seria o resultado. Eles tinham tudo sob controle, talvez tenham, infelizmente para o nosso país, disse Trump. Poucos dias após a eleição, testemunhamos um esforço orquestrado para ungir um vencedor, mesmo enquanto muitos estados-chaves ainda estavam sendo contados. O processo constitucional deve continuar. Vamos defender a honestidade do voto, garantindo que todas as cédulas legais sejam contadas e que nenhuma cédula ilegal seja contada, acrescentou Trump. A campanha de Biden não respondeu a um pedido de comentário no vídeo de Trump. Autoridades eleitorais em estados indecisos dizem que a eleição ocorreu sem problemas. Eles disseram que os casos de fraude não aconteceram ou não foram suficientes para mudar o resultado da eleição. A eleição foi justa e segura, e os resultados refletem com precisão a vontade dos eleitores, disse o secretário de Estado de Michigan, um democrata, no mês passado. Bom, o que esperamos é que os democratas realmente continuem afirmando esse tipo de coisa, né? A análise que a gente faz aqui no canal é que eles controlam toda a situação para impedir com que as fraudes sejam expostas. Então vocês percebam o trabalho gigantesco e fenomenal que a equipe do presidente vem desempenhando, né? O Dr. Rudy Giuliani, a doutora Sidney Powell, que embora ela não esteja na equipe do presidente, ela trabalha para aquele movimento We the People, que ela diz representar o povo americano. Vamos aguardar os próximos dias, porque alguma coisa muito pesada deverá acontecer, né? Alguma coisa forte vai determinar os rumos aí. Afinal, os votos no colégio eleitoral serão dados no dia 14 de dezembro. Então nós estamos aí a 12 dias exatamente da data da votação dos delegados no colégio eleitoral. Essa é a eleição que efetivamente vale, né? A certificação dos estados, ela só dá um recado ali para os delegados em quem eles precisam votar, não necessariamente eles podem aí seguir as orientações, né? Como já sabemos disso, já ocorreu votos contrários na época do presidente Ronald Reagan, na sua reeleição em 1984, já disse isso aqui no canal. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado àqueles que ajudam, né, que financeiramente o canal, né, aqueles que depositam, né? Quero agradecer também àqueles que compartilham os áudios e dizer que o nosso canal aí, se Deus quiser, está chegando a 60 mil inscritos. Obrigado. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui, e eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo.
ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!